Sua fala, ou ele próprio, é tão distante, é tão longe, que não me lembro de tê-lo um dia conhecido. Se veio, se chegou, ele está entre nós apenas através do forte sussurro de suas cores e formas. Olha, eu apareço no segundo momento dos anos 80. Eu não apareço no primeiro momento, quando aparece a Leda, o Leonilson, o Senise, esse pessoal. Eu apareço no segundo momento, quando essa espécie de festa da cor, do jorro que se extravasava depois de muito tempo, né, de uma repressão muito grande em relação à pintura. Eu apareço no momento mais reflexivo com a pintura, no segundo momento dos anos 80. Mas eu não acho ruim ser anos 80, não. Eu acho que me favoreceu muito, porque nos anos 80 teve essa história de volta à pintura. E eu sempre quis ser pintor, né? Quer dizer, claro que se voltava-se à pintura naquela época com uma intenção mais crítica também, com uma espécie de paródia à pintura. Mas isso me favoreceu, mesmo não sendo um pintor paródico, né, nesse sentido. A grande questão da minha pintura é a cor. É uma descoberta recente essa para mim, porque eu, Casa de Ferreiro, Espelho de Pau, né? Porque eu sempre achei que a minha grande dificuldade fosse com os temas, continuo achando. Mas eu acho que os temas servem muito à cor. Eu acho que descobri, acho que isso recentemente, que o conteúdo, a parte de maior eloquência no meu trabalho, acho que é essa relação com a cor. A cor fala mais, ela diz mais quem eu sou e o que eu quero com o meu trabalho. A minha primeira exposição foi foram desenhos, mas não era propriamente desenho, era desenho com lápis de cor. É como se eu estivesse tentando recuperar e resgatar aquilo com o meu começo. Eu tenho uma obsessão com essa história de origem. Daí eu passei para o gouache. Usei um ano fazendo gouache, enfim, hoje eu lembro daquilo com muita saudade e tenho muita vontade de voltar para o gouache, que é um material mais seco, mais direto, ele não tem tanto a sedução do óleo. E depois eu fui para o óleo e estou no óleo até hoje. Do acrílico eu não gosto muito. Eu acho que para o que eu faço, o acrílico não responderia tão bem, porque o acrílico não aguentaria tantas nuances de cor como o óleo aguenta. Poucos artistas trabalharam essas matizes com tanta especificidade, sabe? Assim, cobrindo superfícies largas e criando contrastes, os trabalhos vibram. E isso faz dar força na poética que ele se propõe a criar. Um sentido poético também. A cor carrega um sentido do que é o meu trabalho. Então, como eu tenho uma dificuldade, sei lá, minhas formas não se dão de chofre. Você não vê uma pintura minha. Eu gosto quando você olha uma pintura minha, você não aprendeu todo de uma vez. Tem uma certa figura e fundo complexa, uma coisa revertendo na outra o tempo todo. Então acho que a cor tem que ter algo semelhante. Ela tem que ter um pouco essa espécie de ambiguidade, um pouco essa espécie de funambulismo que eu chamo. Funâmbulo é o homem que caminha na corda bamba, né? É uma expressão que o francês usa muito, né? Um funambulismo. Um funambulismo entre a figuração e a abstração. Seria aquele pintor, sei lá, como Volpe, nesse sentido. Quer dizer, é uma figuração funâmbula, porque é e não é figurativo, então algo que não está lá nem cá. Eu acho que a minha cor tem esse sentido de funambulismo, eu gosto disso, dessa coisa meio incerta. Eu comecei a fazer a experiência do trabalho do Paulo, que eu já conhecia há anos, mas uma experiência mais próxima de ateliê, e vinculada então à escrita, e a crítica toda se passa nesse embate, de 2 anos para cá. E isso eu tive a sorte de encontrar o trabalho num processo de transformação em que ele começava não só a tornar mais denso o seu diálogo com o Da Costa ou com o Suede, né?
como vir a refletir mais profundamente sobre, digamos, o ser da pintura. Tá? Então essa situação dele é quase uma situação de consolidação da modernidade brasileira, da pintura moderna brasileira. Claro que, infelizmente, ela não é só isso, não é? Ela também tem o Iberê, tem o Jorge Guine, mas isso é quase a mainstream da arte brasileira, da pintura brasileira. Volpe, da Costa, depois Suede. Eu acho o Paulo Pasta talvez assim, o mais clássico representante contemporâneo disso. No Brasil, eu tenho muita influência, sim, do Volpe. É um pintor brasileiro que eu mais gosto. Mas eu aprendi muito aqui no Brasil, acho que com o Evandro Jardim, que foi meu professor na ECA, e depois com Amilcar de Castro e Iberê Camargo, que foram... Tive aula com eles, sim, mas em workshops, em cursos livres. E assim, por uma sorte minha, consegui estabelecer uma relação muito boa com eles, muito profícua, verdadeira. Eu conversava com eles, principalmente com o Amilcar. Ele era um interlocutor muito importante no meu trabalho. Eu sempre ficava muito admirado da argúcia do Amilcar, da capacidade de ver e de ser sintético no que via e no que falava. Com uma palavra ele te dizia tudo, muito parecido com o trabalho dele, né? O Iberê também, esse peso da personalidade de um artista, aquilo me ensinava mais do que ele fazia, vendo mais do que a pintura dele, mais ver a relação dele com o trabalho dele. Essas coisas foram muito importantes na minha formação, aprendi muito com eles. Eu acho que a força do trabalho do Paulo vem muito mais do que ele escolhe não colocar na imagem do que o que realmente está representado. Eu gostaria de não pintar nada, mas para pintar nada você tem que partir de alguma coisa. Quer dizer, só existe o silêncio a partir do ruído, só existe o vermelho a partir das outras cores, tudo é dado em relação. Na verdade, você vê no trabalho do Paulo uma escolha pelo silêncio, pela síntese da imagem. Ao mesmo tempo, não só isso, mas ele lida com toda a tradição moderna de pintura, assim, acrescentando um tipo de afetividade que não está presente na questão da geometria abstrata pura, entendeu? Não é isso. As pinturas do Paulo têm uma temperatura e elas são quentes, assim, né? Normalmente, uma espessura. Então, isso aliado a essa escolha de um signo muito enxuto, traz uma característica única para o trabalho. Eu, às vezes, uso os desenhos, que eu chamo de desenho, as pinturas sobre papel, pequenas, como estudos preparatórios para a tela grande, mas isso não é regra, e às vezes não. E às vezes eu tomo também esses estudos em papel pequeno para desenhos em papel grande. Eu faço grandes também, mas isso também não é uma regra, eu não tenho uma regra nesse sentido. Às vezes eu não faço estudo nenhum para pintura, às vezes eu vou direto. E às vezes eu faço um estudo na própria tela pequena, né? E às vezes a tela pequena também tem uma autonomia total em relação à grande. O que eu quero dizer é isso, o pequeno não significa um estudo para o grande. Eu já usei ogivas, arcos, colunas, cacos, que eu chamava de cacos,
uma série que eu fazia de lápis apontado, que na verdade é o intercolúnio, né? Que é o espaço entre duas colunas, dava um lápis apontado. Uma certa época eu fiz uma experiência com a forma do peão, esse brinquedo infantil, porque eu queria uma forma mais arredondada. Aí o que sobrou do peão também foi um espaço entre os dois peões que me sugeriam uma espécie de ampulheta. Depois disso só sobrou o final dessa ampulheta, que me sugeria uma espécie de pata de elefante, e ao mesmo tempo me dava uma espécie de um cálice, de uma taça. E aí vieram as vigas. As vigas é como se fosse um quadro dentro do quadro. Viga mesmo, viga de arquitetura. A viga baixou, apareceu a cruz. Junto com isso eu tenho esse tema que eu chamo do funambulismo, que são umas espécies de garrafas invertidas, né? Que você não sabe que está na frente, está atrás, está em cima, está embaixo. E eu vou somando esses temas, eu gosto dessa somatória de repertório. E quanto mais eu tenho, melhor. Quem é o mestre nisso para mim é o Volpi. O Volpi é de uma riqueza inacreditável, nesse sentido também, né? Eu acho que é inextinguível a capacidade que o Volpi tem de ir arrumando formas para pintar. Ele vai desdobrando aquilo e vai habitando aquilo, os seus temas, as suas formas, de uma maneira genial, eu acho. E junto com um senso de cor também genial. E eu gosto muito disso no Volpi, eu admiro muito, mas eu não sou tão rico e fecundo, eu acho, eu não sou esse poço infindável de possibilidades de forma. Enfim, são mais restritas e eu demoro mais com elas, né? Mas eu sinto quando uma fase está acabando e começando a outra. Algo se esgota, né? E aí eu acho que esse é o sentido da vida e o sentido da arte. Está tudo em mudança, está tudo mudando. O Amilcar foi um interlocutor muito importante para o meu trabalho. Duas coisas ele disse para mim que eu nunca mais me esqueci. Um dia ele chegou com aquele jeito mineiro e falou para mim: sua pintura é uma reza só, e você está dentro da catedral. E de fato, uma vez também ele falou para mim, escreveu como uma dedicatória de um livro dele para mim, se referindo à minha pintura, ele dizia assim: o silêncio é a moradia da cor. Paulo é sombra visível de coisas não visíveis. É um pintor.